Salve, salve, meu estudante! Sou o professor Marcos Vinícius, sou teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias e venho hoje aqui com uma missão muito bacana para ti, estudante, tá certo? Venho aqui te ajudar nas nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas sobre conteúdos aí prioritários, né? Envolvendo aí primeiro, segundo e terceiro ano. E hoje, como você pode ver, nós vamos discutir um assunto muito bacana que nós vamos aí estudar durante o primeiro ano do ensino médio, envolvendo a temática macro de cartografia, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre as coordenadas geográficas. Ah, Marcos, coordenadas? Sim, galerinha. E as coordenadas, elas têm uma aplicação direta e muito prática na nossa vida. Tu aí, já pegou um Uber? Já pediu um iFood, por exemplo? Né? São aplicativos que se localizam a partir desse elemento. Então ele tem uma importância muito grande e funcional na nossa sociedade, belezinha? Então vamos para cá, vamos discutir o que são coordenadas, como elas são formadas e depois vamos fazer alguns exercícios práticos, belezinha? Primeira coisa importante, gente, é que as coordenadas geográficas, elas são um conjunto de linhas imaginárias que são traçadas no nosso planeta. Essas linhas, ao serem traçadas e, atenção, cruzadas, formam um ponto específico no planeta. E é esse ponto que serve para localizar qualquer área existente do nosso planeta Terra. Então, Marcos, tu está me dizendo na prática que todo o espaço, qualquer localidade do nosso planeta possui uma coordenada geográfica? Sim, tá certo? Então, nossa cidade, São Luís, ela possui uma coordenada geográfica? Possui. São Paulo, também. Nova York, Estados Unidos, também. E assim sucessivamente. Então, quando eu lanço essas linhas imaginárias e elas se cruzam, eu tenho o que chamamos de coordenadas geográficas. Mas, Marcos, essas linhas imaginárias que são cruzadas, elas partem a partir de quê? Qual é o referencial delas? São dois referenciais muito famosos na cartografia, que você com certeza já escutou, a famosa latitude e a famosa longitude. Ou seja, quando eu cruzo a latitude de um espaço com a longitude dele, eu tenho, tcharam, a coordenada geográfica. Belezinha? Atenção, a latitude ela pode ser denominada de paralelo. Então você pode encontrar, por exemplo, na sua prova, paralelo 30 graus, positivo. O que é isso, Marcos? Falei de paralelo, eu estou falando de latitude. Você também pode encontrar com a longitude também um termo importante, meridiano. Meridiano 120 oeste. Que é isso, Marcos? O que é um meridiano? O meridiano eu estou me referindo à longitude. Belezinha? Captou essa informação? Então vamos evoluir, vamos discutir agora estes dois conceitos para que a gente possa, de fato, aí, montar uma coordenada geográfica. Vem comigo. Primeiro conceito importante é a latitude, que eu te falei, ó, paralelo, certo? A latitude, meus estudantes, é um conceito muito importante para a geografia, tá? Ela parte do princípio do traçado de linhas imaginárias, tá certo? Que vão variar, atenção aí, no sentido norte ou no sentido sul. Mais uma vez, a latitude, ela parte do conceito de linhas imaginárias que variam para o norte ou para o sul. O ponto base da latitude, o ponto inicial de referência, é a famosa linha do Equador, que é considerado como ponto zero. Tá? E quando você encontra assim, é o marco central, o marco zero da latitude, nós estamos falando da famosa linha do Equador. Uma questão muito importante, estudante, é que a partir da existência da latitude e da linha do Equador, nós conseguimos agora identificar dois hemisférios do nosso planeta. A partir da latitude, nós temos a formação do hemisfério norte, ou seja, tudo aquilo que fica acima da linha do Equador, e nós conseguimos também formar o hemisfério sul, tudo aquilo que fica abaixo da linha do Equador. E uma última informação muito importante. Marcos, tu me disse que a linha do Equador
ela é o ponto zero, o marco central, inicial. Beleza. Mas a latitude varia até quanto? De 0 a 180, 200? Não. Se nós prestarmos atenção, professor de geografia para matemática, mas é bem superficial, bem tranquilo, tá bom? Se nós prestarmos atenção e variarmos para o norte e para o sul, nós vamos perceber que nós vamos formar uma linha paralela. E a partir do momento que nós formamos uma linha paralela, isso forma um ângulo de 90 graus. Então, por consequência, a latitude ela pode variar de 0 graus até 90 graus. Mas 90 graus para onde, Marcos? Anota aí, de 0 graus a 90 graus para o norte ou de 0 graus a 90 graus para o sul. Você pode também, estudante, encontrar na tua prova, se não houver o referencial de hemisfério norte e sul, os símbolos matemáticos. Sempre que você encontrar paralelo ou latitude, por exemplo, 30 graus, e não tiver o referencial de hemisfério, você identifica o sinal. E se tem 30 graus, significa que é positivo. Tudo aquilo que é positivo vai ser enquadrado enquanto hemisfério norte. Então, atenção, tá certo? O hemisfério norte pode ser enquadrado como o sinal positivo. Então, latitude 30 graus, latitude 35 graus. Se não tem um referencial de hemisfério, eu vou para o sinal matemático. Se não tem nada, significa que o número é positivo, eu estou falando de hemisfério norte. Da mesma forma que o hemisfério sul, ele vai ser identificado pelo sinal negativo, tá certo? Então, sempre que eu falar, né, latitude menos 45 graus, eu estou querendo dizer que eu estou falando de latitude 45 graus sul, belezinha? As provas que vocês vão encontrar podem vir desses dois termos, com o hemisfério já indicado ou não, tá bom? Então, fica atento a isso. E por último, a latitude também estabelece dois referenciais importantes. Isso aí muita gente fala muito na climatologia, tá? O conceito de latitude, inclusive, ele é muito trabalhado, associado aos conceitos climáticos, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre isso, nós vamos perceber que surgem linhas imaginárias também importantes, além da linha do Equador, que são os famosos trópicos, certo? Só relembrando aí, para a gente não deixar de falar, o trópico ao norte vai ser o famoso trópico de Câncer, certo? Que fica aqui dividindo justamente as zonas de 0 até 30, 35 graus, tá certo? E ao sul nós temos ali o trópico de Capricórnio. Fechou? Então aí nós temos os famosos paralelos e a famosa latitude. Vamos agora fazer um resumão sobre isso, para tu não errar na tua prova, para ficar mesmo claro? Vem comigo. Olha aí, ó. O que é a latitude, Marcos? É a distância em graus de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Atenção, o Equador, a linha do Equador, representa o ponto inicial de contagem das latitudes. É o ponto base, é o ponto central, é o ponto zero, tá certo? A latitude varia de 0 a 90 graus, não esquece, meu estudante, para ambos os hemisférios. Ou de 0 a 90 graus para o norte, ó o sinalzinho, se não tiver o referencial de hemisfério, eu vou para o sinal positivo é norte, ou de 0 a 90 graus para o sul, se não tiver o hemisfério, eu vou para o sinal. Fechou? Captou? Faz o print. Vamos agora para o próximo conceito, para a gente formar essa coordenada. Falamos de latitude, falta quem? Falta, ó, longitude. Longitude que pode se referir como meridiano, tá certo? A longitude, galerinha, de maneira muito prática, ela também divide a Terra, tá certo? Só que, enquanto a latitude divide a Terra em sentido norte-sul, a longitude divide a Terra em sentido leste ou sentido oeste, tá certo? Tomando como ponto referencial o famoso meridiano de Greenwich, tá? Que está localizado na Inglaterra. E o meridiano de Greenwich é considerado o ponto base, o ponto central, o ponto zero. E a partir dele, a longitude varia. Marcos, na latitude, nós temos a variação de 0 a 90 graus. Na longitude também é o mesmo valor? Não, estudante. Atento. Nós temos uma esfera, o nosso planeta Terra é uma esfera. Se nós dividirmos uma esfera em duas partes, quantos graus cada uma vai ter? Fácil, né? Se nós levarmos em consideração que o nosso planeta, uma esfera total, ela tem 360 graus, se eu divido ela em duas partes iguais,
Cada parte vai ter 180 graus. Então, agora, eu já sei que a longitude varia de 0 até 180 graus, ou para leste ou para oeste. Da mesma forma que na latitude, se não houver o referencial de hemisférios, eu posso levar em conta os sinais matemáticos, na longitude também. Tá? E a gente vai levar em conta a movimentação do Sol e o posicionamento das horas. Sempre que eu vou para leste, as horas tendem a aumentar, o dia começa primeiro. Então, sempre que eu vou do sentido 0 graus, meridiano de Greenwich, para leste, nós temos ali o sinal positivo, tá certo? Então, longitude 75 graus, se não tiver o referencial de hemisfério, eu vou para o sinal, eu estou falando ali de hemisfério leste. Da mesma forma que ao vir para o oeste, nós temos as horas diminuídas, atrasadas, tá certo? Resultado, nós vamos ter o sinal negativo identificando a parte oeste do globo. Então, se por exemplo, longitude menos 45 graus, eu estou falando de hemisfério oeste. Um outro referencial importante, isso é muito falado, hemisfério oriental, hemisfério ocidental. Marcos, o que é isso? São sinônimos relativos a leste e oeste. Sempre que eu for para leste, eu tenho como sinônimo o hemisfério oriental. Beleza? Por isso que, por exemplo, o Japão a gente chama Oriente, Extremo Oriente, por exemplo, a leste. E a oeste eu tenho o famoso hemisfério ocidental. Nós somos uma população ocidental, termo muito famoso, belezinha? Então aí nós temos a longitude. Vamos embora sintetizar isso, fazer aquele resumão ali, aquele ali aparato detalhado para tu não errar? Vem para cá comigo, estudante. Olha aí, ó, longitude, que pode ser referida a meridianos, tá? A longitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre, tá, até o meridiano de Greenwich. Lembrando, o meridiano ele é o ponto base da longitude. Esse meridiano foi escolhido como ponto de partida para a contagem das longitudes, certo? E a longitude varia de 0 a 180 graus em sentido leste e oeste, tá certo? Sendo que 0 a 80 para leste nós temos o hemisfério oriental, ó o sinalzinho positivo, 0 a 180 graus oeste, eu tenho o hemisfério ocidental negativo. Para fechar esse argumento, embora não seja, né, a temática específica da nossa aula, mas a longitude ela tem uma importância muito grande no estabelecimento das horas, tá? Dos chamados fusos horários. Então, esses dois conceitos, além de importância para as coordenadas geográficas, eles têm uma importância muito grande para os estudos geográficos de maneira geral. Como eu falei para ti, a latitude ela é um referencial importante para entender características climáticas. A longitude, por exemplo, é um referencial muito importante para entender questões envolvendo hora. Belezinha? A gente depois vai ter outras aulas sobre essas temáticas. Bacana! Vamos exercitar agora? Vamos embora aqui mostrar na prática as coordenadas geográficas. Então eu já sei que coordenada é a junção de latitude, longitude. Quando elas se cruzam, eu tenho este produto bem aqui. Tá certo? Eu tenho aqui o mapa mundi, tá certo? Eu tenho alguns pontos de referência, tá certo? Aqui marcados. Uma dica que eu dou para você, estudante, sempre que você pegar questões que envolvam coordenadas geográficas em mapa, normalmente quando vem em prova, tá certo? Os mapas são colocados de maneira geral. A primeira questão importante é identificar os marcos referenciais. Quem são os marcos referenciais? O marco da latitude, que é a linha do Equador, e o marco da longitude, que é o meridiano de Greenwich. Porque é a partir deles que nós vamos ali fazer a contabilização dessas variações, definindo se é norte, se é sul, se é leste ou se é oeste. Tá certo? Então veja, por exemplo, aqui, ó, essa linha marcou claramente linha do Equador e a linha aqui vertical, meridiano de Greenwich. A partir dali, eu consigo identificar esses pontos. Por exemplo, ponto A. Perceba que o ponto A, tomando por base a linha do Equador, ele está situado no hemisfério norte. Então, o ponto A faz parte do hemisfério norte, e se eu pegar o referencial de longitude, nós vamos perceber que ele está a oeste. Então, nós estamos ali no hemisfério ocidental. Tá certo? Então, por exemplo, o ponto A está situado ali nos Estados Unidos. Quais são as coordenadas ali específicas, né, de localização do ponto A? Nós estamos no hemisfério norte e hemisfério ocidental oeste. Outro ponto, por exemplo, o D. Tá? Vamos lá para o D oposto.
Percebemos que o ponto D, por exemplo, ele está abaixo da linha do Equador. Então, eu estou situado, já sei, no hemisfério sul. E quando nós convencionamos a partir do meridiano de Greenwich, percebemos que ele está a leste. Então, ele já está no hemisfério oriental. Então, se eu fosse colocar o referencial geral do ponto D, ele está no hemisfério sul e no hemisfério oriental. Por exemplo, vamos para o ponto B, por exemplo, aqui, ó, estamos situados ali no coração da Ásia, né? Ali já para a Ásia Central, por exemplo, tá? Nós vamos ter, por exemplo, ó, ponto B acima da linha do Equador. Isso significa dizer que é o hemisfério norte, tá certo? E veja que, tomando como referencial o meridiano de Greenwich, ele está a leste, nós estamos no hemisfério oriental. Então, referência do ponto B, hemisfério norte, hemisfério oriental. Fechou? E o ponto C, que está situado no nosso país, né? Fica fácil, com todos esses exemplos, abaixo da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich, nós temos aqui o ponto C, situado no território brasileiro, ali, litoral, tá certo? Nós vamos estar no hemisfério sul e hemisfério ocidental oeste. Bacaninha? Legal, né? Isso aqui é só um exercício prático. Vamos embora praticar agora? Vamos para os exercícios? Vamos lá. Respira agora. Oxigena e vem para cá. Vamos ver se tu entendeu mesmo. Vamos gabaritar. Olha o que a primeira questão nos diz. Criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar, abre aspas, a hora inicial, fecha aspas. Uma dica que eu dou para ti, estudante, em provas que tu está fazendo na escola, provas de vestibular, como o Enem, provas de concurso, é grifar os termos centrais. E nessa questão específica, o próprio termo central já veio evidenciado, porque quando ele coloca ali em aspas, né, ele dá um destaque maior. Mas a dica que eu te dou inicial é sempre quando tu vai ler um texto, e o Enem principalmente, ele é uma prova que vai te exigir uma leitura crítica em todas as áreas, vai identificando as palavras-chave, tá certo? Olha aqui, ó, ele diz, designar a hora inicial. Opa, falou de hora inicial, eu tenho alguém que é um referencial para isso, a gente falou ainda há pouco, mas eu vou continuar o texto, tá certo? O ponto a partir do qual se medem os fusos horários e as coordenadas geográficas. Ora, se eu falei de fuso horário, falei de hora inicial, eu já sei que eu estou falando do conceito de longitude, tá certo? E aí ele continua. Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem as horas e longitudes positivas. Olha aí. E, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. Vamos lá para a questão. O texto acima faz referência a quem? A que marco referencial? Letra A, letra B, C, D ou E? Essa é uma questão fácil, né, meu estudante? Eu tenho certeza que tu aí, antes de ver as alternativas, tu já tinha gabaritado. Nós estamos falando de quem? Estamos falando do meridiano de Greenwich. Nós estamos falando da letra E. Nós estamos falando do marco central que estabelece a longitude. Só posicionando alguns desses elementos aqui para a gente não deixar de falar, tá certo? Letra A, linha do Equador. A linha do Equador é o referencial de quem? Da latitude, beleza? Linha internacional da data. O que é isso, Marcos, que tu não falou? A linha internacional da data, gente, é considerado o antimeridiano de Greenwich, tá? É um marco que fica no fuso 180 e, muito importante, ao cruzar a linha internacional da data, nós temos a alteração do dia, tá? É a linha que cruza justamente onde o dia começa e onde o dia termina. Sempre quando mostra, por exemplo, o final do ano, por exemplo, começou o novo ano na Austrália, começou o novo ano, por exemplo, no Japão, né? Você pode, por exemplo, passar o final de ano na Austrália ou no Japão e cruzando a linha internacional de data em direção aos Estados Unidos, o dia vai diminuir uma data e tu pode comemorar o ano novo de novo, tá certo? Então a linha internacional da data, ela altera o dia, tá certo? E ela está localizada no antimeridiano de Greenwich, no fuso 180, ou seja, o oposto, atrás do meridiano importante que é a nossa questão. Letra C, ao Trópico de Câncer. Ora, se eu estou falando de Trópico de Câncer, ele está referido aí, né, aos paralelos e à latitude, que vai estabelecer basicamente uma zona climática no hemisfério norte, tá certo? E linha internacional dos fusos horários, isso aqui a gente não falou. Fechou? Fácil, né? Dá para a gente responder mais uma? Eu acho que dá. Vamos lá? Letra D,
Olha aí, ó. Trouxe uma questão de vestibular para ti. Questão da UFRN. Analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde, respectivamente, às coordenadas geográficas X e Z. A imagem, tá? E as alternativas. Eu trouxe aqui, para facilitar o entendimento, eu te dei a dica inicialmente, né? Ora, eu tenho aqui a imagem, que é a primeira coisa que eu preciso fazer, identificar o ponto, né, de referência. Quem são os pontos de referência? Linha do Equador e meridiano de Greenwich. Perceba que bem aqui, ó, eu tenho o marco zero. E aí 15, 30, 45, 60, 75, 105, e sucessivamente. Ou seja, esta linha bem aqui está convencionando quem? Está convencionando leste-oeste, é o famoso meridiano, ó, de Greenwich. Tu divide. Então eu já sei que daqui para cá é hemisfério ocidental, oriental, melhor dizendo, leste, e daqui para cá é hemisfério ocidental. Outra coisa importante, quando eu vou perceber sentido norte-sul, eu tenho 15, 30, 45, 60, 75, e aqui não tem. Então isso aqui significa dizer, gente, se isso aqui está diminuindo, descendo, significa que eu estou totalmente no hemisfério sul. Então a primeira coisa que eu vou identificar logo aqui na questão, que tanto o ponto X quanto o ponto Z fazem parte do hemisfério sul. Outra característica importante é que eu tenho, por exemplo, o ponto X, ele está situado no hemisfério ocidental, e o ponto Z no hemisfério oriental, tá certo? Então, quando eu vou convencionar, por exemplo, de maneira rápida, o ponto X ele está situado na latitude, tá certo? 60 graus sul e na longitude 15 graus oeste. E o ponto Z, Marcos, ele está situado na latitude 30 graus sul e na longitude 90 graus leste. A alternativa seria, ó, letra A, gente, tá certo? 60 graus X, 60 graus latitude sul, 15 graus longitude oeste, ponto Z, 30 graus latitude sul, 90 graus longitude leste. Molezinha, hein? Questão de vestibular aí, respondendo para ti. Então, meu estudante, é isso. Aula com muito carinho para ti. Querendo aprofundar, não esquece. Querendo não, devendo aprofundar, tá certo? Melhor dizendo, acesse o nosso plano de estudo. Tem todo o material estruturado para ti, apostila, mais questões ali para tu aprofundar, não ficar com dúvidas, tá certo? E, consequentemente, aí, gabaritar essas e outras questões. Te espero nas próximas aulas, hein? Um abraço e valeu!